Em 2014, o mundo do futebol desembarcou no Brasil. Alemanha, Argentina, Holanda, Inglaterra, Itália, as maiores seleções do planeta precisavam escolher onde viver durante a Copa do Mundo. E uma delas escolheu Curitiba. Mais do que isso, escolheu o CT do Caju. Mas como um centro de treinamento construído em Curitiba conseguiu convencer uma das nações mais fortes da história do futebol? Como eu falei, quando a Copa de 2014 se aproximava, as seleções precisavam definir seus centros de treinamento. E isso não era uma decisão simples. Além dos campos, era preciso considerar hospedagem, segurança, logística, privacidade e estrutura médica. A Espanha chegava ao Brasil como atual campeã mundial e bicampeã europeia. Era, até aquele momento, uma das favoritas ao título, e podia escolher praticamente qualquer estrutura do país. Mas a decisão acabou sendo Curitiba, mais especificamente o CT do Caju. A verdade é que isso não aconteceu por acaso. Na época, o CT do Atlético já era considerado uma das estruturas mais completas do futebol brasileiro. O complexo contava com 8 campos: academia, hotel, refeitório, departamentos médico e de fisiologia, além de alojamento integrado ao local de treinamento. Mas tinha outro detalhe importante: a privacidade. Os representantes espanhóis gostaram da chamada blindagem oferecida pelo CT. A localização afastada e o controle de acesso permitiam que os treinamentos acontecessem longe da curiosidade de torcedores e imprensa. Além disso, outro fator pesou bastante: o clima. Depois de sofrer com o calor do Recife e de Fortaleza durante a Copa das Confederações de 2013, a Espanha procurou uma cidade de temperaturas mais amenas. E Curitiba parecia perfeita para isso. Quando a delegação espanhola desembarcou no Paraná, o CT do Caju deixou de ser apenas o centro de treinamentos do Atlético. Por algumas semanas, virou a casa dos campeões do mundo. Por aqueles campos passaram nomes como Iker Casillas, Sérgio Ramos, Iniesta, Xavi Alonso, Davi Silva, Sérgio Busquets e muitos outros jogadores que marcaram uma das gerações mais vitoriosas da história do futebol espanhol. Os treinamentos começaram em junho de 2014. E diferente do que aconteceu com a seleção brasileira em 2010, que tinha usado o CT de forma bastante fechada, a Espanha até realizou algumas atividades com presença de convidados e da imprensa. Por alguns dias, Curitiba virou uma extensão do futebol espanhol. Daqui mesmo, da pista do aeroporto Afonso Pena, a equipe embarcou no ônibus que levou a delegação da Espanha para o centro de treinamento do Atlético Paranaense. Na cidade que acolhe a atual campeã, a Espanha já ganhou um carinho especial. Mas isso representou alguma coisa para o Atlético? O Furacão não esteve diretamente relacionado com a Copa, mas de certa forma participou dela. Quando uma seleção do tamanho da Espanha escolhe uma estrutura para viver durante o maior torneio do planeta, ela faz uma espécie de certificado internacional. É um reconhecimento, uma confirmação de que aquela estrutura está entre as melhores disponíveis. E isso tem um significado ainda maior quando lembramos que, décadas antes, o clube sequer possuía algo parecido. O CT do Caju foi resultado de anos de investimento e planejamento. A escolha da Espanha mostrou ao mundo algo que os atleticanos já sabiam há algum tempo. O Atlético tinha construído uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. Curiosamente, a história teve um desfecho que ninguém imaginava. A Espanha chegou ao Brasil como favorita, mas foi eliminada ainda na fase de grupos. Inclusive, parece que eliminações precoces são um assunto que tem assustado algumas das campeãs mundiais nesse século. Em 2014, a seleção espanhola perdeu para a Holanda, em partida na Bahia, e para o Chile, em jogo no Rio de Janeiro. Venceu apenas a Austrália na própria Arena da Baixada, mesmo com as duas equipes já sem chances de classificação para a fase seguinte. E voltou para casa muito antes do previsto. Ao todo, os espanhóis permaneceram por 20 dias utilizando o CT do Caju. Em 2014, a Espanha não conquistou o bicampeonato mundial, mas deixou um capítulo curioso na história do Atlético. Talvez essa seja uma das participações mais discretas do Furacão em uma Copa do Mundo, mas certamente é uma das mais interessantes. Muito apoio, muito carinho, com grande alegria os recebemos. E a infraestrutura toda à disposição deles. Né? A seleção espanhola vai encontrar o que há de melhor em estrutura no futebol brasileiro. O centro de treinamento do Clube Atlético Paranaense oferece o que há de melhor no Brasil e no mundo.
Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal da Tretes.